que eu gosto muito, 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 muito. Feliz sendo uma. Eu gosto. Eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu quero primeiro pedir desculpa pelo volume de voz. Meu microfone não é potente, eu tô começando nisso. E eu tô com uma faringite crônica. Eu não devia nem estar gravando esse vídeo. Mas desde quando mãe consegue ficar sem falar, né? E mãe não pode ficar doente. Mãe tem que cuidar dos filhos, né? Quem cuida da mãe? Deus. O vídeo que a gente vai falar hoje é um pouco... Pra mim é triste, porque... Não me julgue, mas eu gosto dela. Eu creio sim que a alma dela tem sede de Deus. Mas eu acho que aquela guerra da carne e do espírito, o bicho pega ali. Eu não vou ficar falando muito. Eu vou mostrar mais pra vocês algumas das falas dela. Só tem uma coisa que eu preciso refutar. E eu gostaria que você ficasse até o final. Comenta se você concorda comigo ou não. Com respeito a gente pode discordar, porque é discordando que a gente aprende outros pontos de vista. E vamos pro vídeo. Olha, eu tenho sentimentos pelo Thiago. Admiro ele como pai. Amo ele. Mas não deu certo o nosso relacionamento. E como ele mesmo disse, eu gosto, né, da coisa. E aí Só pra você que tá meio perdido, o que ele não aceita é que ela queria continuar nesse trabalho aí que o povo fala que são as primas, casada com ele. E ele não aceita. Fora, se você pesquisar aí, a questão do transtorno bipolar dela, que tá... Eu não sei até que ponto está sendo tratado. Ela, como mãe, infelizmente, num surto, quis oferecer a Deus o filho dela de um jeito que o filho dela ia pro céu, se é que você me entende. E esses são alguns dos motivos que foram expostos, tanto por ela como por ele. não tem como, porque ele não quer viver a vida que eu quero viver. Então, infelizmente, não tem como a gente ficar junto, porque ele é mais reservado, ele é diferente de mim. Eu gosto da puta, né? Então, eu gosto. Eu vou ler alguns dos comentários, né, só para você ver como isso tudo tá repercutindo, né? Eu pensei que era ele que não prestava. Ela vivia um personagem do qual encenava muito bem. Eu acho que não, gente. Eu acho que ela não vivia um personagem. Eu acho que é um transtorno mesmo. Mas eu acho que ela é perdida. Ela tá um pouco perdida. Reparem de falar dela, mas eu gosto dela. Sempre soube que ele é um cara bom. Pelo menos ela não está detonando ele, tá sendo sincera. Tem gente aqui falando que ora muito por ela, que ama a sinceridade. Assim, gente, eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém, principalmente por alguém que eu não conheço. Mas a impressão que eu tenho é que essa moça, ela quer fazer o certo, mas como diz ali a palavra de Deus, Paulo fala, né? O bem que eu não quero fazer, aliás, o mal que eu não quero fazer eu faço, mas o bem que eu quero eu não faço. É alguma coisa muito séria e ela precisava de acompanhamento médico, espiritual, enfim. Mas eu ainda creio que ela se volta para Deus. Mas eu fico triste de ver isso. Mas, gente, como que a princípio a gente sempre tende a achar que o cara é ruim, né? Complicado. Esse aqui eu tenho que divergir dela e é o mais chocante. Vamos ouvir. Feliz sendo uma. Eu gosto. Eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Eu continuo amando Jesus, continuo acreditando em Jesus. E a minha salvação ela é individual. Então eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo. Eu acho que Jesus sim
vai me perdoar, vai me buscar quando a morte chegar. Acho não, eu tenho certeza disso. Porque é pela graça que ele vai me salvar. Não preciso ser merecedora, porque sou pecadora. Me reconheço como tal. E ele conhece meu coração. Então eu continuo amando ele, falo de Jesus sempre, até às vezes com as pessoas que estão ali no meu trabalho eu falo, porque eu amo ele, amo demais. Gente, eu quero lembrar que a minha intenção aqui não é julgar, sentenciar a Andressa Urach, porque o que ela disse no final é verdade. Gente, eu só fui entender isso de verdade esse ano. Eu fui criada no Evangelho, sei lá, desde 92, 93, e essa verdade só entrou em mim nesse ano, que eu fui entender um pouco mais disso. Mas eu não posso concordar com tudo que ela está falando. E para isso eu vou para a Bíblia, né? 1 Coríntios 6, começa aqui no 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, né? Quem comete injustiça? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras. Idólatra, quem coloca qualquer coisa no lugar de Deus, né? O pessoal fala dos católicos, mas idolatria não é só isso. Idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Sodomitas vocês sabem o que é, né? E não é só questão de homossexualidade, sodomia, não. Gente, está escrito na Bíblia, tá? Não tô falando nada. Nem ladrões, pessoas que roubam, nem avarentos, pessoas que focadas no dinheiro. Infelizmente, tem muita gente religiosa pregando o evangelho que é avarento. Nem bêbados, pessoas que são alcoólatras, nem maldizentes, pessoas que adoram falar mal dos outros, nem roubadores, né, que ladrões, herdarão o reino de Deus. Aí o ponto: tais fostes alguns de vós, alguns de nós fomos isso, porque a nossa natureza é pecadora. Não tem nenhum pecado aqui que seja maior ou menor do que outro. Todos nós, a gente tem alguma tendência a algum desses pecados. Se você negar isso, você é mentiroso. É o Espírito Santo de Deus que ajuda a gente a vencer cada dia. Foste santificados e justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, não foram as coisas boas que a gente fez que nos limpou. Né? Alguns de nós fomos lavados por esse Espírito Santo de Deus e glória a Deus por isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né? Nem tudo é proibido. Como às vezes as pessoas querem pôr um peso nos homens que não existe, mas há coisas que você vai brincar com fogo. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tudo que te deixa dominar, tudo que te domina tá te escravizando. E no caso dela, né, eu quero que você analise a sua vida, porque a ideia não é ficar falando mal dela, né, mas usando o exemplo dela ali, ela não consegue deixar esse emprego que ela gosta tanto, ou o dinheiro, né? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. No dia do juízo final, aí, quando formos para a glória, tanta comida como nosso corpo já era. Mas o corpo, por mais que ele não vá para o céu, esse corpo físico, ele não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará com seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma, se forma um só corpo com ela? Gente, imagina quanta pessoa está virando um só corpo com essa mulher. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Gente, isso está na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu respeito, mas eu acredito. O Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Não está falando que é menos grave. Está falando que é fora do corpo. Mas o que pratica a moralidade peca contra o seu próprio corpo. Além de pecar contra Deus, peca contra si.
Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tem de parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, a partir do momento que eu creio em Jesus, não é que eu perca necessariamente a minha identidade, mas a minha identidade se encontra nele. Eu entendo que eu não vivo uma vida para simplesmente ser feliz. Eu preciso viver para agradá-lo. Porque fostes comprado por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo. Aí eu quero só que você pense aí. Trabalhar lá onde ela trabalha glorifica a Deus com o corpo? Então, assim, eu tenho que concordar com ela quando diz, esse próprio texto diz, que não são as nossas obras que nos salvam. Isso é fato. Por mais caridade que você faça, por mais bondade, por mais que você se renuncie, seu coração é mau e perverso. O nosso coração é. É a graça de Deus que nos alcança e que parece que chega num momento que te dá um start e você fala, meu Deus, como é que eu não enxergava isso? Como é que eu me sentia confortável com isso? Eu não quero mais. Mas isso é o Espírito Santo de Deus, não é a religião que faz. E esse é o grande problema. Pessoas entram em religiões sem serem salvas. Quem é você para falar de salvação de alguém? Eu não sou ninguém, não sou Jesus, né? Mas uma coisa é fato, existem inúmeros frequentadores de seitas, de igreja, de religiões, inúmeras, geral isso, que na verdade não foram transformados, não tiveram a experiência com Jesus naquele sentido de Deus, eu não quero mais fazer isso. Deus me transforma, Deus, eu estou errado. O evangelho do arrependimento, Deus, me ajuda. Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Senhor, eu estou disposto a abrir mão do que for por amor a Ti. Me ajuda, porque a minha natureza é má. Eu cresci num contexto, infelizmente, que eu entendia que para ser amada por Deus, eu precisava fazer obras. Eu tinha que cantar, eu tinha que tocar, eu tinha que ensinar coisas. Eu cresci acreditando nisso. E todo um longo processo aí de despertar tal. Esse ano, eu conversando com meu marido, nós dois, legal que Deus falou, Deus nos fez chegar nesse momento juntos. Não são as obras, é o contrário. Porque eu entendo que eu sou pecadora, que eu sou miserável, que eu sou falha. É que eu quero servir. É que eu quero amar. É que eu quero fazer a vontade de Deus. E aí quando eu entendo a maldade que existe no meu coração e que se eu sou salva, se eu for salva é por causa que Ele derramou o sangue dele na cruz por mim, aí eu não quero desagradá-lo. Eu vou errar, mas eu não vou ficar confortável no erro. Eu vou pedir para que esse sangue me purifique. Quem tem uma experiência com Jesus de verdade não consegue ficar confortável no pecado. Você pode ficar um tempo, mas aquilo vai te consumir. Como Davi disse em Salmo 51. E eu creio que a hora da Andressa orar que ainda não chegou. Eu creio que ela ama Jesus sim, mas nesse momento ela tá certa. Realmente ela não é salva pelas obras dela. Isso é fato. Tem pessoas que frequentam religiões que fazem coisas muito piores, mas ela precisa se arrepender. Mas eu creio que a hora vai chegar. Eu creio que existe no coração dela um desejo de andar com Deus e eu oro e desejo que ela se arrependa e que a obra de redenção que Deus deseja fazer na vida dela se complete. Essa é a diferença quando a gente entende que a gente é salvo pela graça. Quando eu acho que eu sou salvo pelas obras, eu fico, ai, que pecador, ai, que horror. Quando eu entendo que eu sou salvo pela graça, eu falo, se tem esperança para mim, por que não tem esperança para o outro? Escreve aqui nos comentários qual a sua opinião. Gente,
Me desculpa. Atualmente eu não estou em condições de investir em equipamentos melhores e eu tô com esse problema na voz, mas as coisas vão melhorar se Deus quiser. Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te edificado. Compartilha com alguém que goste da Andressa Urach, ou que enxergue as coisas de outro jeito, ou que goste da Bíblia. Bom, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.